A carteira ideal, na verdade, não vai depender só de quanto, ou do seu patrimônio, ou de quanto você vai aportar por mês, né? O principal de tudo é perfil do investidor ou o objetivo dele. Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 6º episódio. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e se achar que o nosso canal está sendo relevante para você, passar para os seus amigos, tá bom? Deixar um joinha aí. E o nosso convidado de hoje, ele é formado em administração na USP, fez parte dessa graduação no Canadá, ele é diretor financeiro do Grupo Ao Barulho, sócio consultor da Zanella Wealth e recém-chegado de Nova York, onde fez uma imersão no mercado financeiro. Luiz Felipe, muito Perfeito. Obrigado pela sua presença, viu, Luiz Felipe? Eu que agradeço. E- Obrigado pelo convite. Bom, prazer estar aqui. A gente já conversa bastante, vou falar offline. Em off, né? É. Então, vamos ver se a gente consegue conversar online também aqui. Mas aí tem muito conteúdo, hein? Ô Felipe, toda pessoa que vem aqui, a gente presenteia com algum kit da Vivimar e com você não vai ser diferente. E é um prazer estar te presenteando, você e sua família. Prazer é meu. É você e a Bárbara, né? E esse aqui é o nosso mini frango desossado recheado, que eu sei que a família é pequena, mas tem que crescer, viu, Bárbara, a família, viu? Nossa, tô Fazer tomando- uns 5 filhos. Tô tomando pressão de todo lado aqui agora. Essa aqui é a panceta temperada. Maravilha. Tá vendo? Ó? É pequenininha assim, é porque a gente vende nas casas de carne boutique e hoje tá essa tendência aí. Mas a gente vende Vai maior. ser uma porção individual. Isso. A gente quer em 2 em casa. Foi pensando melhor nisso. coisa. Falei, hoje vai encaixar certinho. Maravilha. Tá certo? Aí na hora que terminar obrigado aqui, pelo vocês levam. presente. Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer junto então, né? Opa. Tá difícil de marcar um churrasco, pelo menos. Agora Você tem um gosta de motivo. cozinhar, não? Gostar eu gosto, né? Tem que Você ver sabe. quem come se acha que fica bom ou não. Mas eu sempre morei sozinho, né? Desde sair de casa com 17 anos, então teve que se aprender, virar. né? Teve que aprender. Exato. Ô Felipe, uma coisa que me chama a atenção, eu sei que você vem do mercado financeiro, que você atua no mercado financeiro e é formado na USP. Isso aí. Eu queria entender, então você tem um pensamento liberal na economia. Com certeza. Assim, não que isso tenha a ver com a graduação, né? Porque Não. na verdade é o contrário. Mas é por isso que eu tô Pessoal, querendo chegar nessa pergunta. Como que um aluno de administração na USP lidava com o pensamento liberal lá dentro da faculdade? Veja, ao meu ver, pelo menos, a academia ela tem 2 lados, né? Quando eu falo academia Sim, a faculdade. os acadêmicos, o pessoal que produz conteúdo acadêmico. E a faculdade se encaixa nisso, né? Eles têm 2 lados. Tem o cara que veio do mercado e ele acaba entrando na faculdade para dar aula ou para produzir conteúdo. E tem o cara que não veio do mercado ou não teve contato com o mercado, seguiu a área acadêmica e, por afinidade, ele prefere continuar nessa linha. O cara que teve um contato com o mercado, invariavelmente, ele vai ter 2 opiniões, né? Ou ele vai entender que o mercado, quando a gente fala liberal, o mercado vai se regular, os agentes econômicos têm que ter liberdade para fazer o que eles têm de propósito para fazer. Mas tem o cara que não, que acha que o mercado tem que ser regulado, e que o governo tem que permear as relações ali para tentar ir aparando as arestas e ser o mais justo possível. Eu fui da parte que desde o começo já tive contato com o mercado. Fiz estágio no Banco Santander, né, durante a faculdade ainda, e segui por essa linha. Então, é algo natural de, não só no mercado financeiro, mas na economia real, quando você tem contato com a realidade, ver o mercado acontecendo, para mim, pelo menos, foi natural seguir nessa linha, né, de entender que o mercado ele tem agentes que não só produzem, mas que conseguem agregar algo para a sociedade, então eles têm que ter mais liberdade para fazer isso, e não menos liberdade, né? Não ser cerceado pelo governo ali. E você falou que você trabalhou você fez estágio no Santander. Sim. Qual que é a influência que teve nessa época para você querer conhecer e entrar profundamente no mercado financeiro? Assim? Como que fala? Te
influenciou? Na verdade, ainda na faculdade, né, as empresas abrem os programas de estágio e elas vão oferecendo para os alunos. E aí, em algum momento, você vai ter que escolher para que lado você quer ir. É mais ou menos igual escolher a faculdade, né? O cara que prefere ser médico, o outro prefere ser administrador, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na faculdade é mais ou menos a mesma coisa, porque na administração, como é um curso amplo, você pode escolher se você quer ir para a área de RH, se eu quero ir para o marketing, se eu quero ir para o financeiro. O ponto é, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? O lado financeiro talvez seja o mais concorrido, porque quando você olha para as referências do mercado, são os caras que ganham mais dinheiro, os caras que têm mais prestígio no mercado, então ele acaba atraindo as pessoas que têm um pouco mais de afinidade. Você já vai olhando ali, mas assim, não foi só isso que me atraiu, né? Quando eu, dentro da faculdade ainda, lá no primeiro ano, tive contato com consultoria, fiz parte da empresa júnior da faculdade. Meio que eu fui descartando o que eu não queria. Não fui escolhendo o que eu queria, mas fui descartando o que eu não queria. Então eu sabia que eu não queria marketing, sabia que eu não queria RH. Então foi sobrando financeiro ali. Eu acho que o mais difícil é saber o que a gente quer. Descartando o que a gente não quer, vai ajeitando. Exato. Desculpa te trabalhar. Não, e aí, então eu fui descartando o que eu sabia que eu não queria. E aí foi sobrando financeiro. Quando eu vi o programa do Santander aberto, eu me inscrevi. Passei na vaga, já entrei para regional ali, para ser estagiário na regional. A regional de Ribeirão Preto é uma regional grande, engloba várias agências, e me desenvolvi por lá mesmo e acabei seguindo a carreira dentro do banco. E você é consultor financeiro. Consultor financeiro. E o que para o pessoal não entender, o que um consultor financeiro faz? Legal. Essa pergunta é importante, Marcelão, porque hoje o mercado brasileiro, no geral, não só em termos de consultoria, ele tem se desenvolvido muito e ele tem tentado aperfeiçoar e trazer de fora o que o pessoal já passou. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se a gente olha para o mercado financeiro brasileiro, ele veio sofrendo uma transformação importante. Há alguns anos, não falo muitos não, tá? Antes da XP, a gente tinha um modelo era bancarização, né? Todo mundo era atendido por um banco e você tinha as opções que o banco te dava. Então, se eu sou cliente de Itaú, eu invisto varejão Itaú, mesmo. Varejão. Você não tinha corretora. Se a gente pega o número de CPFs na bolsa, por exemplo, explodiu de pouco tempo para cá. Então, você estava preso no banco. Depois vieram as corretoras, majoritariamente a XP, né, que abriu o caminho para todo mundo. E fez um trabalho sensacional. O que o mercado chama de financial deepening, né, que é a população ter acesso a produtos financeiros. Sim. Então, o mercado financeiro se aprofundar em todas as camadas da sociedade. Então, ela deu acesso a fundos que antes a gente não tinha. Você pega, hoje a indústria de fundos no Brasil cresceu bastante também, mas pode perguntar para o seu gerente do banco, ele vai ter acesso a 15 fundos, 20 fundos que o banco pode oferecer. E aí o banco estratifica isso por faixa de renda, né? Então, alguns fundos para a classe mais baixa, alguns fundos para a classe intermediária, alguns fundos para private, que são os caras que têm uma renda mais alta. Só que você estava preso a isso. Quando veio a XP e as corretoras, elas deram mais liberdade. Só que o modelo é o mesmo. O que eu quero dizer com o modelo? O banco tem um gerente, o banco fala para o gerente, gerente, esse mês você tem que distribuir tal fundo, você tem que vender X mil reais de seguro. E o gerente ele tem que vender os produtos que o banco oferece. Quando a gente olha para as corretoras, então XP, os maiores, né? XP, BTG, GNA hoje, elas seguem o mesmo modelo. Então, por mais que o cara tenha mais opção para trabalhar, mais produtos para oferecer, ele está vinculado a uma instituição financeira, a XP. E ele tem que distribuir o que a XP oferece. E o que a XP oferece é totalmente a mais do que um banco, por exemplo. Com certeza. Não tem nada a ver, né? Essas maiores corretoras, dificilmente vai ter algo, a não ser que seja um fundo fechado, um fundo exclusivo, alguma coisa muito exclusiva assim. Não, mas via de regra, o cara que quer investir hoje, ele tem acesso a todo o mercado pela XP. Inclusive, no Brasil a gente tem as BDRs, que são ações que compram ações lá de fora, uma empresa representada por uma BDR. Então, quero comprar a ação da Apple. A Apple não está listada no Brasil. Mas você compra uma BDR, que é como se fosse uma ação que representa a empresa lá fora. Então, a gente tem acesso ao mercado, isso é fato. Mercado global. Globalizou o mercado. Mas, as corretoras trouxeram o modelo do banco. Então, até aqui a gente está falando de assessoria.
Tá? Assessoria. Que é aquele assessor que vai te ligar, Marcelo, tem uma oportunidade aqui para você. Na verdade, a oportunidade é que ele chegou lá na sexta-feira de manhã para trabalhar, abriu o computador dele e tem um produto oferecendo 3% de comissão. É isso que é a oportunidade? Tem uma oportunidade para o Marcelo aqui. Vou ligar. Isso lá fora também era assim. Né? Os mercados lá fora são mais maduros. As maiores bolsas do mundo já passaram por tudo isso que a gente passou e estão anos luz na frente, por isso que elas são maiores, mais desenvolvidas. Infinitamente maior. E as maiores economias do mundo, então, Estados Unidos, por exemplo, Reino Unido já é proibido o modelo de comissionamento. Ah, é? Como que esse consultor financeiro não pode ganhar dinheiro por comissão de produto que ele oferece. Na Austrália é proibido ganhar comissão por produto. Nos Estados Unidos ainda não é proibido, mas já é super mal visto. E 95% dos advisors, lá eles chamam consultor advisor, trabalham, não ganham mais comissões, trabalham por o que eles chamam de FII fixo. FII é taxa, uma taxa fixa, frente ao patrimônio do cliente. E é aí que vem a consultoria. Entendi. Então o Brasil hoje está importando esse modelo das maiores economias do mundo. Um consultor de investimento, né, que foi a pergunta que você fez. Então como é que você ganha dinheiro? Ao invés de eu distribuir um produto, ou eu estar preso ao portfólio de uma instituição, então imagina que você chegou para mim, Luiz, quero investir, como é que a gente faz? Eu sou consultor. Eu vou olhar para o seu portfólio de maneira global. Então, se você tem uma LCI no Banco do Brasil, né, e aqui na região tem muito produtor rural, por exemplo, muitos deles têm boas condições. Boas condições. Se eu estou na XP, por exemplo, eu vou te falar, Marcelão, ótimo, eu tenho um produto aqui muito melhor que o Banco do Brasil. Saca tudo de lá e traz para cá. Porque eu vou ver a minha fatia do bolo, eu vou ver o que está na XP. Eu não quero saber o que tem. Eu vou ganhar pelo que está na XP. O consultor não. Se você tem lá e você tem um produto com uma boa liquidez, uma boa taxa, você gosta do banco, você é bem atendido, parte da sua carteira não tem por que ficar mexendo. Não tem por que tirar, por exemplo. E eu consigo ver isso. Então eu olho para a sua carteira de forma global. Eu não preciso de produto. Estou entendendo. Eu pego seu patrimônio, vou cobrar um FII fixo, então, exemplo, vou te cobrar 0,8% do patrimônio ao ano. Sim. E aí, o pagamento pode ser mensal, mas o fato é que você elimina o conflito de interesse do modelo. E aqui vou abrir um parênteses, né? Eu não estou falando mal de profissional, eu trabalhei em banco também. Tem profissionais honestos nos bancos. Só que o modelo cria um conflito de interesse. E aqui é todo mundo ser humano. Certo. Eu sei que você vai perguntar da viagem, vou falar bastante sobre comportamento, principalmente de investidor, mas todo mundo é ser humano. No final das contas, eu quero trocar meu carro, eu quero viajar com a minha esposa, eu quero comprar uma casa. E aí vai chegar em algum momento que eu vou ter um trade-off aqui. Eu tenho 2 produtos bons. Um vai me trazer 3% de comissão e um vai me trazer 2%. Será que eu vou olhar para os dois da mesma forma? Será que eu vou olhar para um produto que não me dá comissão para te oferecer? Então, eu vou começar a descartar esse aqui e vou começar a olhar naturalmente. Né? E isso não é um problema do profissional, é um problema do modelo. Então, assim, o Brasil está evoluindo agora, está trazendo esse modelo que já se provou no tempo ser o melhor, ser o que elimina esse conflito de interesse. E no final das contas, se você colocar numa matriz aqui, desenhar no papel, é o único modelo que é uma relação ganha-ganha para todo mundo. Porque, imagina assim, e eu trabalhei no banco, tá? Tô te falando, eu conheço a cozinha, né? Você comia no restaurante, você conhecia a cozinha, né? Eu tenho uma carteira com 200 clientes no banco. Primeiro que eu não consigo dar a mesma atenção para todo mundo. Segundo, se eu tenho uma carteira com 200 clientes e eu começo a distribuir produto, vamos supor que um deles foi errado, deu errado, o cara tá bravo comigo. Cara, daqui 2 anos eu não estou mais com a minha carteira. Eu fui promovido, fui transferido de agência. Passou a bomba para o... Entendeu? Agora, eu sou um consultor, eu sou consultor. Eu tenho um cliente, o cliente está me contratando, não está contratando um banco, o cliente está me contratando. Eu tenho por trás um escritório, que tem acesso às corretoras, que tem um estrategista que tem CFA, que é um certificado internacional, o maior reconhecimento de todos. Mas assim, no final das contas, daqui 10 anos, eu vou ser o Luiz Felipe. Eu não vou virar outra pessoa, eu posso mudar de país. Cara, eu faço reunião online, entendeu? Então, eu vou continuar sendo eu mesmo. Não vou largar o cliente. E se eu largar,
o tempo está aí para provar, né? Naturalmente. Esse modelo, então, mostra que o Brasil é muito novo, né? Nós somos muito recentes em termos de investimento geral, né, Felipe? E já está se enquadrando num sistema desse aí, já está mostrando que está indo para um caminho bem melhor do que os outros. E eu ia te perguntar sobre isso. Por que você acha que lá nos Estados Unidos, acho que lá não existe poupança, né? Por que o povo lá tem a cultura de investir? Investir assim, pelo menos negociar na bolsa, né? E aqui no Brasil é tão visto... Porque o pessoal fala assim, eu não tenho coragem de investir na bolsa. Na bolsa ninguém investe, né? A gente investe nas empresas, né? A bolsa é o intermediário, né? Você pode até comprar ação da B3. Isso, é a única também, né? Você não investe na bolsa. Mas na bolsa mesmo, a gente a B3 é uma empresa ainda. A gente tem, agora, lá eles têm essa visão, o dinheiro deles fica no mercado. E aqui, houve, igual você falou, teve um crescimento de um período para cá, teve mais CPF na bolsa e tudo. Mas por que você acha? Porque o brasileiro não tem dinheiro mesmo? Ou porque não criou essa cultura de poupar um pouquinho? É a cultura... Na verdade, são 2 pontos importantes, né? Se a gente olha para a história dos países, então a gente sempre tem que olhar para a causa, né? No final das contas é um problema, mas vamos pensar como uma solução aqui. O americano, desde sempre, ele teve uma estrutura financeira muito mais sólida do que a gente teve no Brasil. Se a gente pega a inflação americana, é simples, né? O real nasceu em 94. Então, eu não usei outra moeda na minha vida. Eu tenho 31 anos. Eu conheci o Cruzeiro. É que eu não sou velho. Então, meu pai já não. Meu pai já teve empresa com... 6 moedas em 7 anos mudou uma vez. Exato. Mas isso, eu estou dando o exemplo da moeda, mas isso é o final aqui, né? É a ponta do iceberg. Por trás tem muito mais acesso a crédito e o crédito muito mais barato. Planejamento. Imagina o cara que tem que fazer um planejamento de longo prazo para a aposentadoria com 1000% de inflação ao ano. Você nem sabe o que vai acontecer daqui 2 anos. Planejar para 30. Então, tanto que o reflexo disso se a gente pega a geração dos nossos pais, nossos avós, eu arrisco dizer, eu não tenho esse dado, mas arrisco dizer que 99% investiu em imóveis. Por quê? Porque o negócio não é corroído pela inflação. E aqui, né, vou trazer de novo a parte do comportamento, que foi algo que a gente viu muito lá nos Estados Unidos, nas gestoras. Pensa assim, por que investir em imóvel? E aí, às vezes você deu o exemplo de por que as pessoas conseguem ou não investir com pouco dinheiro, né? Por que a gente pega os exemplos que a gente tem de pessoas bem-sucedidas e que construíram um patrimônio? Por que a maioria delas investe em imóvel e não investiu na bolsa? Não necessariamente, e o contrário na verdade, se a gente pegar a valorização do imóvel da pessoa e descontar a inflação, descontar o IPCA do período, pode ser que ela nem ganhe dinheiro. O imóvel foi corrigido pelo IPCA. Só que ela manteve o patrimônio. Manteve o patrimônio. O que a gente não consegue é não mexer no negócio. É não vender quando está embaixo. É tirar o viés comportamental. Que você consegue fazer quando você tem uma casa por 2 motivos. Primeiro, você não tem uma tela para ficar olhando o preço da sua casa todo dia. Não te influencia, te dá coisa ruim, né? Ninguém chega caindo, né? Exato. Ninguém chega do seu lado na mesa do bar e fala assim, minha casa hoje valorizou 10%. Quanto valorizou a sua? E a liquidez? E segundo, né? Primeiro, você não fica comparando as coisas, não tem uma telinha pra você ficar olhando. E segundo, né? Num momento de aperto médio, vou chamar de aperto médio, não quer dizer que o pessoal vai passar fome, mas teve um percalço no meio do caminho, às vezes ficou desempregado, mas ainda tem uma reserva pequena. Você não vai vender o imóvel por isso. Agora, resgatar uma aplicação que você tem, você resgata tudo se precisar. Não vai pensar muito. Então, as pessoas mantêm o patrimônio que elas conquistaram. Muitas delas fazem um financiamento para comprar a casa, como investimento. Então, no final das contas, você já se planejou, você já fez um orçamento baseado nessa parcela e você consegue investir ao longo do tempo, que é o que as pessoas hoje não conseguem fazer aqui no Brasil. Então, uma grande diferença é isso. A gente pega o índice de poupança do americano, ele é mais alto, mas a parte do portfólio que está investido no mercado financeiro é infinitamente maior. Por outro lado, eles também são muito mais alavancados, né? Sim. E aí, quando chega um momento de crise, por exemplo, 2008, as pessoas estão morando no carro. E para eles é normal a alavancagem, né? Então, mas pela estrutura financeira. Sim. Lá eles
conseguiam, né? Hoje não mais. Juro negativo era, né? Agora não, mas era, não era mesmo, né? Já, teve. Ficou. As últimas 2 décadas foi juros zero, né? Praticamente. Bem, a última década foi juros zero. Só que, de novo, você pode manter juros zero com 1% de inflação. 1% de inflação ao ano. A gente, normal é 4, 5, 6. Se você pega a projeção do Banco Central para os próximos 20 anos, é 4,5% de inflação. Aqui no Brasil? No Brasil. O Banco Central aqui no Brasil. Mentiroso, né? Aí a gente pode discutir. Mas você consegue se planejar para as coisas. Você pode deixar o dinheiro circulando que você sabe que uma hora ele vai voltar. Aqui no Brasil, cara, você conhece o Collor, por exemplo. Eu conheço o Collor. Tem 31 anos que eu conheço o Collor. O cara confiscou o dinheiro da poupança de todo mundo. Confiscou. E a insegurança jurídica que você tem no país. E o risco Brasil e tudo isso. Então, assim, a estrutura com a qual o mercado financeiro foi construído é muito mais sólida lá do que aqui. E aí não dá pra gente colocar a culpa disso no investidor, né? Por que você não investe? Cara, claro que eu não invisto. Meu pai viu o dinheiro ser confiscado na poupança. Eu cresci ouvindo meu pai falar, cuidado com isso aí, põe dinheiro embaixo do colchão, né? Porque se alguém pegar... Né? Quando você tem na sua carteira diferentes classes de ativos e cada uma se comporta de uma forma dependendo do ciclo de mercado, no final das contas, no longo prazo, você sempre está ganhando. Porque uma delas pode até perder, mas as outras vão compensar. E acima de tudo, né, que é essa questão que eu falei ao longo do tempo, por que as pessoas não vendem o imóvel? Você vai rebalanceando a sua carteira ao longo do tempo, de acordo com as classes de ativos. Então, mercado imobiliário é uma classe de ativos. Né? Fundos imobiliários, uma classe de ativo. Tem que estar na carteira. Né? Renda variável, bolsa, tem que estar na carteira. O que a gente vê pouca gente falando no Brasil, mas que nos Estados Unidos é parte fundamental, é um dos pilares da carteira. Commodities. E eu não estou falando aqui de commodity agrícola, não. Metais preciosos, por exemplo, ouro, prata. Pouca gente ouve, pouca gente conversa sobre isso no Brasil, né? Mas a prata, hoje, além de ela ser um metal precioso, ela tem aplicação industrial. Então a China está crescendo agora com exportação de carro elétrico. Bateria do carro elétrico vai prata. Todo mundo está colocando painel solar em casa. Painel solar vai prata. Então quando a gente olha a oferta e demanda da prata, a simetria é maior do que a do ouro. E a volatilidade também, beleza. É mais volátil. Quando o ouro sobe um pouco, a prata sobe muito mais. Mas quando ele cai um pouco, a prata também cai. Então, commodities na carteira, tenha metais preciosos. Né? O ouro, quando um ciclo de queda ou de escalada dos juros, ele se comporta de forma inversa, né? Correlação negativa. Desde quando existe o ouro? Né? Desde sempre. Desde quando existe o... Aliás, é uma história interessante, né? A gente está falando de inflação e estamos falando de ouro agora. A inflação surgiu com o ouro. Lá atrás, quando os governadores e a moeda era cunhada em ouro, né? Era uma moeda de ouro literalmente. Quando eles se apertavam, tinham que pagar alguma coisa, mas não tinha mais ouro, porque o ouro é finito, né? Você não consegue extrair quanto você quer. Você tem uma reserva lá e você extrai. Eles pegavam a reserva, derretiam, misturavam um pouquinho de cobre ali, um pouquinho de outra coisa e fazia mais moeda do que tinha de ouro. Foi assim que surgiu a inflação no mundo. É brasileiro esse povo aí? Eu acho que o brasileiro aprendeu com isso. Então, justamente por esse motivo que ele é anti-inflacionário, né? Ele tem uma reserva finita, então não dá para você multiplicar. Né? Não dá para você ter mais oferta. Então, a mesma oferta, uma demanda maior, o preço sobe. E assim por diante. Em criptomoeda, o Bitcoin segue essa linha. Ele o Bitcoin, finito, no caso. É finito. O Bitcoin, hoje, alguns gestores já chamam de ouro digital, né? Justamente por isso. Ele é finito, ele tem um número de moedas a serem mineradas. E a oferta... Então, se alguém acompanha aí, esse ano a gente teve um halving. Se não me engano, foi em abril. O que é o halving? Explica o pessoal. Eu entendi, eu achei o halving é o seguinte. Na verdade, assim, vamos dar um passo atrás. O que é o Bitcoin? O que é uma criptomoeda, uma moeda digital, né? O Bitcoin não foi a primeira, já tinham tido outros, mas foi a que deu certo, né? Foi a vencedora. Um Bitcoin nada mais é do que um protocolo de programação. Teve um cara que chama white paper, né? Ele escreveu um paper com os códigos fontes, jogou isso na internet. Pronto, tá feito o negócio. É simples assim, tá? Não precisa complicar muito, não. O que está escrito nesse paper? Tudo que vai acontecer, e aí a tecnologia chama blockchain, né? Um pouco mais complexo, mas você vai colocando blocos em cima do outro, cada transação ela está encriptada ali no bloco, então não dá, é um negócio que não dá para hackear. Para eu te transferir um Bitcoin, eu tenho que colocar
essa transação validada na rede. Por isso chama blockchain, né? Porque é uma rede. E aí, para você chegar no último aqui que a gente está transacionando, você tem que passar pela rede toda. Então, precisa de um poder computacional gigantesco para um dia, assim, se um dia surgir um computador quântico, beleza, dá para hackear. Enquanto isso, vamos ficar tranquilo aqui que é inhackeável o negócio. Não dá para hackear. Mas falei tudo isso para chegar no Bitcoin, né? Então, por ele ser, primeiro, um ativo finito. Segundo, a gente não extrai quanto a gente quer. Nesse papel inicial está escrito quanto a gente vai minerar, quantos blocos vão ser minerados, qual é a remuneração dos mineradores. Minerador é o cara que valida a transação e recebe uma recompensa por isso, né? Então, eu estou lá em casa, eu quero te pagar em Bitcoin, eu entro na minha carteira, te transfiro, qualquer pessoa do mundo pode validar essa transação com um código. Pensa assim, é um problema matemático que a rede solta, quem resolver primeiro minera. Quem recebe essa remuneração, de tempos em tempos, é de acordo com quantos blocos foram minerados, então, por enquanto está de 4 em 4 anos, vamos falar 4 em 4 anos, o código derruba essa remuneração pela metade. Aí quer dizer que ele ainda diminui a quantidade? Não, que é minerada. Que é minerada. A quantidade que vai ser minerada... Ela já tem uma quantidade. São 21 milhões de moedas. Só que a moeda pode ser fracionada, né? Mas o minerador está ganhando cada vez menos, é isso? Mais ou menos assim. É isso. Por isso que ele é um ativo deflacionário. Ao invés de ter cada vez mais, ele vai ter cada vez menos. Entendi. Porque pensa assim, né? Se o governo amanhã não tem mais dinheiro para pagar a dívida, então você investiu seu dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo. Você emprestou dinheiro para o governo. Amanhã acabou o dinheiro. Não tem para te pagar. O que ele faz? Ele põe mais dinheiro. O dinheiro é dele. Ele que cria a moeda, ele imprime dinheiro. Ele te dá. Por isso que tem inflação. O Bitcoin é o contrário. Quanto mais o tempo passa, a oferta do mercado vai ser menor. Não quer dizer que o número vai diminuir. O número é o mesmo. O número pode diminuir porque tem gente que perde a chave, perde o pendrive, perde o computador. Hoje capaz que não perde mais não. Não é possível, né? Tem gente que deve perder. Mas, então cada vez vai ter uma remuneração menor dessas pessoas que vão ganhar as moedas, né? Por isso que ele é um ativo deflacionário, ao invés de ser inflacionário. E ele é irrastreável. A transação é irrastreável. Mas a pessoa sabe que você tem Bitcoin? Não, impossível. Então, impossível, porque cada carteira, chama carteira, mas é uma carteira digital, né? Ela não tem nome, ela não tem CPF, ela não tem nada, ela tem um código. Ela tem um código. Por isso que as pessoas perdem para sempre. Você perdeu o código, tem uma senha ali e acabou. Eu não sei se você vai saber responder, porque eu não sei se você mexe com Forex, não, né? Não. É porque no Forex tem lá Bitcoin com dólar. Aquele ali é negociado ali, mas aquele é negociado com o nome das pessoas. Já não tem nada a ver com Bitcoin, deve ser uma referência. É uma referência do... A gente tem que separar o seguinte. Então, todo mundo viu alguém que tomou golpe com Bitcoin. Todo mundo. Tem famoso que tomou golpe. Mas não é o com Bitcoin, é isso? Exato, era aí que eu ia chegar. Eu sempre enxergava isso. Falei, gente, não deve ser por conta da moeda, deve ser... Aí que eu ia chegar. Na verdade, a pessoa não tomou um golpe com o Bitcoin. O Bitcoin foi o pretexto. Nunca existiu Bitcoin nenhum. A pessoa que está aplicando o golpe, ela usou como engenharia social. Ela te deu algo que está valorizando 1000% no ano e te falou, você quer ganhar 1000%? Mas você vai me dar o dinheiro para eu comprar? Então, assim, não é que as pessoas tomam golpe com Bitcoin. Pode tomar? Pode. Foi com malandragem. É o pretexto que o golpista usou para chegar na pessoa, né? Então, como é que a gente faz para comprar? Tem duas opções. Você pode ter uma conta numa corretora de criptomoedas. Existem várias. Criptomoedas. Existem várias. Você entra e compra a moeda. Só para mim te perguntar, essa corretora de criptomoeda, eu tenho que abrir a conta nela com CPF ou não? Você coloca o CPF, mas tem as internacionais. Mas aí, no caso, eu compro um Bitcoin numa corretora dessa. Aí o meu Bitcoin ele é rastreável. Não, a moeda não é rastreável. Por quê? Quando você compra, então imagina, você tem a conta na corretora. E aqui tem um ponto super importante para quem quiser investir ou está pensando ou já tem moeda. Eu criei minha conta na corretora internacional, maior, não vou falar o nome, mas corretora internacional. Quando eu comprei o Bitcoin na corretora ou qualquer outra criptomoeda, se eu não tirar da conta da corretora e colocar na minha carteira pessoal, essa sim é irrastreável, a moeda não é minha. A moeda é da corretora, está lá na corretora.
Entendi. Por isso que a gente teve vários casos de corretora que foram hackeadas. E o cara perdeu. Você vai fazer o quê? Você vai... Ficava lá na corretora em vez de você passar para você. Exato. O cara deixa na conta da corretora. Então não é seu. Tem um jargão no mercado de cripto, né? Na comunidade cripto. Se a chave não é sua, a moeda não é sua. Enquanto a moeda não está dentro da sua carteira, na sua chave, na sua senha, ela não é sua, você pode perder. Por outro lado, se ela tá, ninguém consegue tomar. É por isso que tem governo tentando, entre aspas, desmoralizar o negócio, né? Mas porque pro governo não é interessante. Deve ser interessante pro governo e não pros outros ter, né? Pro governante, não pro governo. O sistema é ruim. O sistema é ruim. Porque ele perde o poder de controlar as coisas. Ô Luiz, agora para um brasileiro normal que ganha aí, que consegue poupar 10% do salário dele, qual seria uma carteira ideal para ele ir investindo? Bom, primeiro, eu sei que é né? difícil falar assim, a gente se propõe, mas não, mas você dá pra falar. Primeiro, a carteira ideal, na verdade, não vai depender só de quanto, ou do seu patrimônio, ou de quanto você vai aportar por mês, né? Principal de tudo é o perfil do investidor ou o objetivo dele. Então, vou dar 2 exemplos aqui e vai ficar bastante claro. Eu sou jovem, tenho 31 anos, sou casado, mas não tenho filho. Eu não estou muito preocupado hoje se minha carteira vai oscilar muito ou não. Eu estou preocupado em ganhar o máximo possível. Então, minha carteira pode variar 20% dentro de um mês. Se eu pegar meu aplicativo da corretora aqui, se amanhã estiver caindo 10%, não importa, eu vou deixar lá. Como que você lida com isso? Só para entender. Você tem estômago bom? Não, por mim, normal. Já tá, né? Quem investe em cripto, cara, o resto da carteira fica um passeio no parque. Cripto, no dia ela variar 6, 7, 10% é normal. Principalmente uma carteira que tem outras que não são Bitcoin, mas... Mas e aí, a carteira? Então, primeiro de tudo, tem que ver o perfil da pessoa. Tem pessoa que não aguenta e tem pessoa que não pode. Então, se parte da carteira dela ela usa para ter renda, por exemplo, ou se ela está próxima da aposentadoria, a gente não pode arriscar ter um ano ruim de bolsa e ter a maior parte da carteira em bolsa. Se eu estou pensando em aposentadoria, eu vou ter que começar já a liquidar alguma posição. Então, além do perfil, a capacidade da pessoa de tomar essa volatilidade, né? E também, além de... Isso é um pouco subjetivo, né? Porque todo mundo acha que consegue tomar risco até abrir o aplicativo e ver mesmo o negócio caindo 10%. Aí que você vai ver que é aqui. Mas, além da volatilidade, a gente tem que ver qual é o objetivo da pessoa e quanto tempo a gente tem para isso. Então, se o meu objetivo com os meus investimentos for comprar uma casa, eu não tenho casa própria, eu quero comprar uma casa, daqui 5 anos eu vou ter que ter parte do meu capital para pagar essa casa. Eu não posso montar uma carteira que vai ter um horizonte de tempo de 20 anos para ter maturidade, porque se eu me planejo para 20 anos, eu sei que eu vou ter que pagar a casa em 5. E nesse 5º ano acontece alguma coisa com o mercado, entra uma crise e eu perco uma grande parte da minha carteira, pronto. Eu não consigo mais atingir meu objetivo. Então, primeiro, perfil e segundo, objetivo é o que tem que nortear. É fato. Então, como é que é uma carteira ideal? Independente de quem seja. Se a pessoa não tem patrimônio... Não... Claro que a gente vai ter mais oportunidade para quem já tem um patrimônio maior, porque você consegue acessar mais coisas no mercado. Mas se eu não tenho patrimônio nenhum, vou começar a aportar agora. Ou se eu vou começar a aportar muito. Se eu tenho... Não importa. A regra de ouro aqui é diversificação entre as classes de ativo. Então, vou te dar um exemplo, né? Claro. E do que a gente está vendo os clientes passarem agora. Tem cliente que chega... Então, se a gente pega 6, 8 meses atrás. Teve cliente que chegou que não sabia o que era cripto. E aí, quando você apresenta essa metodologia de classes de ativos, né, com metas de alocação para cada uma, o cara é super conservador. Então, eu vou colocar 60%, 70% da carteira dele em renda fixa de curto prazo, que não vai ter marcação ao mercado, no papel não vai oscilar, super seguro, uma carteira segura. Mas no final você fala assim, cara... Apresenta o conceito da cripto, mostra por que faz sentido o cara ter, se for uma pessoa que cabe no perfil. Vamos colocar 2% da carteira em cripto? Vamos colocar 1% da carteira. Vamos se expor à classe de ativo e a gente vai avaliando. Luiz, não estou gostando, está avaliando demais, não quero isso aqui, vende tudo. Não tem certo e errado. Pelo contrário. Cada pessoa Pelo contrário. Né?
E aí, teve cliente que a gente fez isso pela valorização. Não só a pessoa entendeu, interiorizou esse conceito, aprendeu a lidar com a volatilidade, mas a carteira do cara teve um retorno, às vezes, 10% maior, porque a cripto saiu de 2% para 6%. Ela que levou a carteira dele. A rentabilidade foi puxada pela cripto. Né? E dependendo da carteira que você monta, não só com Bitcoin, mas com altcoin também, que são as demais, você consegue fazer isso. Né? Agora, a pessoa tem que ter perfil. Não dá pra fazer isso com um cara que tá não tem estômago. 65 anos, 70 anos, tá próximo da aposentadoria. Você não pode fazer isso. É irresponsabilidade. Né? Então, a carteira ideal é a carteira que leva em conta as classes de ativos que você pode se expor, as quais você pode se expor, os seus objetivos e o horizonte de tempo que a gente tem para trabalhar. Essa é a carteira ideal. Né? O especulador e o investidor, a diferença, qual que é? A maior delas é o horizonte de tempo que ele está olhando. Né? Você fala especulador, eu vou considerar o trader. O trader que é o cara que quer entrar e sair da posição rápido. Swing, o cara que quer entrar e sair da posição rápido. E o investidor é o cara que deveria ter uma visão a longo prazo. Né? Um ponto curioso aqui. O maior, ou mais famoso, né? Gestor de portfólio, gestor de carteira, investidor do mundo é o Warren Buffett. É o mais famoso. Se você pega a construção patrimonial dele, ele ganhou dinheiro depois de 60 anos. 60 anos. Tem um livro que ele conta a história de que ele tinha um sócio, né, na Berkshire, que é a empresa dele. Eles eram em 3 amigos. Aí tava ele e esse outro amigo, Charlie Munger, conversando. E esse terceiro amigo, na roda ali conversando sobre investimento, debatendo tese e isso. E aí o amigo saiu. O Warren Buffett virou pro Charlie Munger, que era o sócio dele, e falou assim: esse cara é o mais inteligente de nós 3. Mas a gente vai ficar rico e ele não. Aí o cara perguntou por quê, né? Ele falou: porque a gente tem paciência para investir. E ele não tem. Ele quer ficar rico rápido. Né? E ele tem essa frase, ele fala várias vezes. Em uma das entrevistas ele falou: a minha metodologia não é complicada, dá para replicar e todo mundo consegue fazer. E aí o entrevistador devolveu, né? Se é tão simples assim, por que todo mundo não faz? Aí ele falou: porque ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer ficar rico rápido. E aí você se expõe ao risco da ruína. Né? Então, vira binário. Se eu acertar, eu fico rico. Se eu perder, se eu errar, eu perco tudo. E aí que está o grande risco dos investimentos. Tem uma frase que ele fala, que você vai saber melhor, que é: o dinheiro dos afobados ou dos ansiosos vai para o dinheiro dos pacientes, para o bolso dos pacientes. Mais ou menos isso, né? Exato. Se você pega pontos extremos do mercado, né, um ponto de euforia muito grande, que o mercado chama de FOMO, né, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Qual é o ponto máximo aqui desse medo? Quando está todo mundo falando de... Então, se a gente pega cripto, por exemplo. Tem um outro jargão do mercado, né? Quando você for na padaria e o atendente te perguntar de cripto, se você investe tal, é hora de sair. Tá na mão de todo mundo. E tem lógica nisso. Por quê? Porque se todo mundo tá dentro, não tem ninguém para entrar. Só tem gente para sair. Em algum momento, todo mundo vai querer sair. Como é que funciona o mundo de investimento? Você aporta, tem a valorização, realiza. Só que nessa realização, se não tiver base, não tiver fundamento que está acontecendo, vira comportamento. Aí vira medo, aí vira euforia, que são os ciclos de mercado, né? As fases do mercado. Assim. Se a gente olha para a bolsa, por exemplo, é literalmente assim, né? Para entrar R$1 tem que sair R$1. Porque as ações das empresas são as mesmas. Cada empresa tem um número X de ações. Para alguém comprar, alguém tem que vender. E se todo investidor fosse igual ao Luiz Barsi, como é que era a variação da bolsa? O método Barsi está famoso, né? Aí tem um ponto também super importante. Ninguém ia vender? E, de novo, não tem certo e errado, né? Tem certo e errado. Mas se fosse só igual ele, a bolsa acabava, né? Não sei se acabava, porque a bolsa, na verdade, ela é feita de empresas que têm funções... Não, eu falo mercado de negociação. Porque ele não vende. E seria muito mais moroso, né? Seria muito menos empolgante, com certeza. Você acha que quem faz a volatilidade é o especulador? Não necessariamente. Não necessariamente. Vou te dar um exemplo, né? Se a gente olha hoje para a empresa
mais falada do mundo, que é a NVIDIA. Multiplicou não só o valor, mas o lucro também, né? Por conta da inteligência artificial, tudo isso. Cada trimestre que ela solta um resultado, o lucro vem muito maior do que o anterior. E aí as pessoas apostam que o próximo também vai ser. E aí eu pago mais caro. Cada vez eu pago mais caro, cada vez o lucro vem maior, aí eu pago mais caro, aí o lucro vem maior. A pergunta é, e quando não vier maior, quando vier menor? É uma cascata. Eu vou continuar apostando que vai continuar crescendo? Tem jeito da gente medir isso, né? Tem múltiplo. Então, quanto dá de lucro dividido por quanto custa. Tem número pra gente ver. Mas o exemplo aqui é né? Enquanto eu sei o que eu tô fazendo, enquanto eu tô fazendo conta e faz sentido, beleza, tem motivo pra ser. A partir do momento que eu não sei mais e eu tô comprando porque alguém me falou, porque eu acho, porque já aconteceu, porque eu já vi... Você entrou num jogo aí. Aí vira 100% achismo, né? E aí o negócio pode complicar. Ô Felipe, vamos falar um pouco da sua viagem. Você veio de Nova York agora há pouco tempo, né? Boa, vamos lá. Eu vi uns vídeos que você visitou a JP Morgan, a BlackRock. Sim. A gente visitou todas as maiores gestoras dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, né? E, assim, uma viagem super legal. Difícil ter uma experiência dessa por tela, né? Você tem que estar lá. E não é só pelo conteúdo, não é só pelo painel, né, que as instituições apresentam, mas pelo convívio. Então, acaba um painel, você vai conversar com um gestor que acabou de apresentar, por exemplo. E aí você conversa com um cara que faz parte da BlackRock, a maior gestora do mundo, faz a gestão de 10 trilhões de dólares. Nossa, ninguém tem noção o que é isso. 10 trilhões de dólares. Então é uma oportunidade que não dá para viver daqui, né? Você tem que ir lá. E assim, eu fiquei feliz, muito feliz por um lado, porque, de novo, a metodologia que a gente segue no escritório é a do David Swensen, as classes de ativo, tudo isso. E o objetivo não é ter o maior retorno possível com o dinheiro do cliente. Não é isso. A metodologia é preserve o seu capital ao longo do tempo, saiba qual é o seu objetivo, qual é o horizonte de tempo que a gente tem que trabalhar e faça o melhor possível com isso. O objetivo é não perder dinheiro e ganhar o máximo que der a partir disso. E o que eles apresentaram, todas elas sem exceção, todas elas colocaram um painel de comportamento do investidor. E aí qual é o ponto, né? Se você segue uma metodologia ou se você tem alguém que te oriente nesse processo, uma pessoa olhando de fora para o seu patrimônio, para as suas decisões, você consegue tirar o viés comportamental do ser humano. E é aqui que mora. Então a gente já falou lá atrás, né? Por que as pessoas não vendiam um imóvel? Porque não dava. Não vou sair vendendo meu imóvel, não tem liquidez, eu não sei quanto custa. Então a pessoa não vendia. E por ela não vender, ela acumula, por ela acumular, o patrimônio se valoriza. Ela constrói um patrimônio no final. Ao passo que se eu fico tentando, não, agora é IPCA mais 6, agora eu vou pôr IPCA mais 6. Amanhã a bolsa está 150 mil pontos. Bolsa 150 mil pontos. Aí eu vendo o IPCA. Mas não deu tempo de maturar ainda. Eu estou sempre buscando o topo e fundo. Pronto, é o segredo para não conseguir fazer. Acaba porque não saindo, sempre né? vai ter um viés, sempre vai ter ansiedade, você está num momento diferente de vida. Não dá para fazer isso sendo pessoa física. O gestor de fundo, eu não estou falando de gestor de fundo aqui, o cara que faz isso. Estou falando a gente, pessoa física que investe o próprio dinheiro para longevidade. Né? Então, o que eles colocaram o segredo não é você ser mais inteligente que o mercado. O segredo é você ser mais disciplinado. Faça a avaliação do seu perfil, do ativo que você está entrando e invista de forma consistente ao longo do tempo. Faça os aportes, rebalanceie sua carteira, pense no longo prazo, não tente ser ganancioso. Foi isso que eles colocaram. Uma regrinha básica que é a coisa mais difícil do ser humano seguir, né? É o viés. Cara, olha o exemplo, né, que eles deram. E aqui, quem não acreditar, pesquisa, é verdade. O Isaac Newton, o cara escreveu as leis de Newton. Alguém acha que esse cara não é inteligente o suficiente? Pô, o cara escreveu um dos caras mais geniais da história. Ele perdeu dinheiro no mercado. Comportamento. Ele perdeu dinheiro no mercado. Por quê? Ele colocou valores atualizados, tá? Valores de hoje. $1 milhão ele comprou ações. Depois eu vou dar um passo atrás, vou contar a história das ações, que é legal. Faz parte da mesma história. Ele comprou ações. Naquela época as ações eram ações
de expedições da Companhia das Índias Orientais. Vou chamar de... Não era esse nome das Índias Orientais, mas eram expedições que iam buscar especiarias e depois voltavam. Aí o que o pessoal fazia? Vamos financiar esse navio, o navio vai. Quando o navio voltar, todo mundo que financiou divide o lucro das especiarias. Ele foi e colocou 1 milhão. 1 milhão. O navio voltou, todo mundo pegou o lucro disso. Pô, feliz da vida. Agora eu vou postar tudo. Foi e pôs 3. Perdeu tudo. Afundou. Tudo. Perdeu tudo. Perdeu 3 milhões de dólares na bolsa. A ganância, né? Um dos caras mais geniais da história. Então, não dá pra gente querer ser mais... E assim, ó, um outro ponto, né? Não dá pra gente querer ser mais inteligente que o mercado em si, e as mentes mais geniais do mundo estão no mercado financeiro. Os caras são engenheiros lá do MIT. Os caras estão no mercado financeiro. Porque se tivesse essa simetria tão fácil, estaria todo mundo ganhando dinheiro. Seria fácil ganhar dinheiro. E não é fácil ganhar dinheiro. Então, como é que a pessoa física tem que investir? De forma consistente, sem querer ser ganancioso. Aproveitando as oportunidades. Então, quando eu falo para o cara colocar 1, 2% em cripto, é para a gente capturar essa simetria que tem no mercado. As criptos vão continuar performando. Dá para a gente capturar. Agora, você vai ter 50% de cripto na carteira? Aí é. Se eu tiver errado na minha tese e o negócio vier a zero, eu perdi 50% do meu patrimônio? Não compensa, né? Não o dá. risco, né? Né? Não dá. É interessante. Ô Felipe, e nessa viagem, o que você mais falou assim, nossa, valeu a pena porque eu consegui fazer isso, ou ver isso, aprendi. O que te deixou assim, lisonjeado, ficou te deu euforia? Primeiro que quem entra no mercado financeiro sendo novo, você já começa a olhar e se espelhar dos maiores, né? E em algum momento você chega nos Estados Unidos. Não dá. E assim, o americano, ele é bom no que ele faz. Isso é fato, né? E aí, quando você olha para as maiores instituições, elas estão lá. Nos maiores feitos de mercado, os caras estão lá. No Warren Buffett, que é o maior, o cara está lá. As maiores empresas estão lá. Os caras que fizeram. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Os caras fazem uma coisa muito boa. Se a gente olhar para os anos 2000, por exemplo, na bolha.com lá, é um exemplo do que você acabou de perguntar, né? Do lucro e o que a gente olha para a empresa. Mas quando eu vou, por exemplo, o JP Morgan, que é o maior banco do mundo, o JP Morgan ele tem alguma relação com 51% dos americanos. Nossa. Mais da metade da população tem alguma relação com o banco JP Morgan. O JP Morgan é dono do Chase Bank, por exemplo, que é um banco de varejo. Então ele é... E aí, o que ele consegue fazer? Se ele tem uma relação direta com 51% dos americanos, ele consegue ter o dado da economia acontecendo ao vivo ali. É como se ele tivesse um termômetro e eu sei o que está acontecendo, e aí sim, antes de todo mundo, né? Então, são os caras que fazem o mercado. Os caras fazem o mercado, literalmente. Quando a gente está aqui, por exemplo, né? Eu sei que você gosta de mercado, então, quando eu estou olhando o índice, por exemplo, hoje saiu o payroll, que é gostoso, mercado de trabalho americano. Veio super acima da expectativa, ninguém sabe o que vai acontecer com a inflação, está um pouco descontrolado. Aí você olha o índice subindo pra caramba, caindo pra caramba. Você não... É abstrato, mas são esses caras que fazem isso. Os caras têm informação, eles estão preparados para isso, eles capturam, os grandes gestores estão lá. Imagina, a BlackRock tem 10 trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares. Então, os caras que fazem, a gente ouviu os caras que fazem o mercado. E aí, o que eu acho de mais interessante, mais impactante nisso? É a gente perceber, e eu sou bastante atento a essa parte comportamental, que a gente aqui já faz o que eles falam para fazer. Então, toda a nossa conversa aqui desde o começo, né, trazendo um modelo de consultoria, falando sobre asset allocation, uma carteira bem diversificada, consistência nos investimentos. É isso que eles falam para fazer. Então, assim, muito feliz por um lado, mas também a gente tem muito que trabalhar para chegar na consistência de mercado, no conhecimento de mercado que eles têm. O que também é natural, né? Os caras estão dentro da economia mais pujante do mundo. A gente tem que subir os mesmos degraus que eles já subiram. A gente tem que passar pelo mesmo caminho que eles já passaram. Então, é usar o que deu certo, e aí por inteligência, né? Se eu já vi que lá deu certo e ir por esse caminho, eu vou por esse caminho. Se eu sei que não dá por esse... Mas assim, ouvir os caras que fazem o mercado,
ouvir a forma com a qual eles falam, ouvir para onde eles estão olhando. Então, exemplo, né? De novo, todos eles falaram a mesma coisa. Não seja binário na sua decisão. Então, hoje o que mais se fala no mercado internacional, principalmente, é o Fed vai cortar os juros ou não, né? Então, eu monto minha carteira toda porque eu sei que no final do ano vai ter... Aí o corte não vem, aí minha carteira acontece o que com ela? Pá, desmorona. Pra quê? Não precisa ser binário. Tá se jogando, eu acertar, né? eu ganho muito. Se eu errar, eu perco muito. Beleza, monte uma posição. É provável que os juros caia. Já tá 5,5, não vai pra cima. Não vai. Vai cair. Agora, eu me preparo pra isso. E se não vier ano que vem? Tudo bem, vai vir no próximo. E aí eu capturo o que tem que capturar pra frente. E eles falam isso. Que eles estão falando mais. Eles batem muito nessa tecla. Do comportamento e de não ser binário nas coisas, nas decisões, né? A gente vê que a consistência e a disciplina é em qualquer negócio, né? Você olha no negócio no mercado financeiro, se você tem disciplina e busca ter consistência, você vai ter sucesso em qualquer negócio, na empresa, se você tem disciplina. Eu acho que é o maior desafio do ser humano é ser disciplinado. Tem gente que já nasce com disciplina, né? Sim. Agora tem gente que tem que desenvolver, porque não é fácil não, né? Porque no final das contas, o mercado não existe, né? O mercado, você já viu alguém dar a mão pro mercado? Não existe. O mercado é um conjunto de pessoas, processos, empresas. Sentimento ali. E no final das contas, o que manda é o comportamento de quem está fazendo, tomando as decisões ali, construindo o negócio no dia a dia, né? Então, tá tudo baseado em comportamento. Tanto que, por exemplo, você é um cara que segue a análise gráfica lá, né? Você olha pro gráfico e tenta prever o que está acontecendo. Aquilo é comportamento. Porque se você tentar achar um padrão dentro do gráfico, você só consegue achar um padrão se já aconteceu e se repetiu. E se aconteceu e se repetiu, é porque tem um padrão. E pode ser que ele aconteça de novo. Exato. É isso que você busca. Então, no final, tudo é comportamento. É verdade. Né? E você acha que o gráfico, ele dita o preço mesmo? Eu acho que não. Acho que o gráfico não diz. Mas, se você pega todos os gestores que têm muito sucesso, todos eles fazem uma análise fundamentalista e, no final, para dar aquela refinada no negócio, ele usa o gráfico. Mas primeiro ele vai no fundamentalista. Porque... De novo, né? Pode ter outra linha de pensamento, mas se a gente olha sempre para uma análise top-down, que é o que eu acho que faz mais sentido, porque, primeiro de tudo, né? O que é uma análise top-down? É quando você vai do macro para o micro. Então, primeiro eu olho como é que está a economia mundial, se está expandindo ou não, se está em um cenário de contração. Porque se o mundo está contraindo, o Brasil não vai crescer. Difícil, né? E aí, se o mundo não está crescendo, o Brasil não vai crescer, dificilmente o mercado interno vai crescer. Se o mercado interno não vai crescer, as empresas não vão ter crescimento de lucro e assim por diante. Então, isso é uma análise top-down, né? Quando eu olho para isso, o que eles fazem é, primeiro, ver o macro, depois o micro, depois o segmento, chegar na empresa, e aí ele olha se a empresa está tendo lucro, se a governança está em dia, quem está presidindo a empresa, como está tomando a decisão, se tem conselho, quem faz parte do conselho. E aí ele chega na decisão final. Beleza, posso investir na empresa. Aí qual que é o final de tudo? Olhar quanto custa, olhar o gráfico. Então eu pego um fluxo de caixa, desconto ele, espero que tenha tanto de crescimento, eu acho que a empresa vale R$30 a ação. Aí você olha no gráfico, está 27. Vou comprar. Dá para comprar. Qual que é a tendência? Não, está 32. Não vou comprar, vou esperar. Vou olhar a tendência. Se eu acho que vai... A análise fundamentalista ela faz mais sentido para depois olhar o gráfico mesmo. Quando você tem um entendimento do que está acontecendo ali, aí você olha para o gráfico, ele vai te dar uma posição, mas os dois juntos deve fazer menos... Você corre menos risco, né? E você consegue, no final das contas, né? O movimento que você vai fazer, ele é de curto prazo, né? E aí você pensa, um gestor, o cara tem que dar resultado no fundo. Se ele administra o patrimônio de alguém quer saber se está dando resultado ou não. E aí, o discurso pode ser lindo, né? A empresa vai valorizar nos próximos 2 anos. Mas aí você compra o negócio, nos primeiros 2 meses cai 10%. O cara não quer isso, né? Então o gráfico pode ajudar ali nesse refinamento, saber qual dia você compra. Quando que você vai entrar na posição. É sempre um prazer conversar com você, né? De vez em quando nós perdemos as festas aí, a gente chega nos lugares, né? Nós dois ficamos conversando e acaba tudo. As mulheres ficam com raiva da gente. Verdade.
Mas a gente conversa. Ó, foi um prazer estar conversando com você aqui, trocar essa ideia. Prazer Vou te foi convidar meu. mais vezes pra gente estar aqui conversando. Não, quero ver. Quando você ficar famoso, eu quero ver se você não vai parar de me chamar. Que isso, vai estar sempre aqui. Aí eu vou te cobrar. Quero agradecer o pessoal e pedir pro pessoal que se fez sentido pra vocês aí, se inscrever no nosso canal. Eu achava uma chatice os outros pedir isso, rapaz. Aí agora... Agora tem que pedir, porque faz sentido, né? Precisa. importante. Felipe, dá um recado aí, pessoal, também, seguir suas redes. Me sigam aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Luiz com Z Felipe Morelli, meu sobrenome, né? Morlli. Tá aí embaixo. Eu já Boa. pus aí embaixo. E no YouTube também. Tô começando a postar mais conteúdo agora. O Renan, meu sócio lá, ele brinca, né? Eu era low profile, eu não postava nada. Agora tá postando. Então, me sigam aí que a gente tá postando bastante conteúdo legal. Bom demais. Ô, pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.